Eu quero partilhar com você uma oração de muito poder, de muita autoridade. Essa oração se chama 90 Salve Rainha. É uma oração que o próprio Espírito Santo foi me dando a compreensão. Por que ela tem tanto poder? E por que ela ocupa um lugar de destaque como a última oração da noite dentro da liturgia das horas, que ocupa o lugar das completas como a última oração da noite. E eu pude entender que é uma oração de poder porque é uma sequência de elogios à Virgem Maria. Nós já começamos a saudar ela de rainha. Depois nós dizemos que ela é a mãe da misericórdia. Nós dizemos que ela é vida, que ela é doçura, que ela é esperança, que ela é advogada, que ela intercede no momento do nosso vale tenebroso, na hora das lágrimas. E eu vindo para cá hoje, Deus falava muito forte no meu coração. Quantas pessoas têm alcançado milagres por intermédio das 90 Salve Rainha? Quantas pessoas têm feito essa novena 9 dias, 90 Salve Rainha por dia, e têm alcançado milagres? E quando o Espírito Santo fala ao meu coração, eu procuro muito ser obediente à voz de Deus. E Deus quer que nós gravamos agora num CD, na presença de Jesus, essas 90 Salve Rainha antes da gente ir embora daqui. E daqui, das nossas vozes, pessoas do Brasil e fora do Brasil vai rezar com esses CDs, com as nossas vozes. E eu não tenho dúvida que esta vai ser uma oração de muitos milagres para muitas pessoas. Então nós vamos, você pode ficar sentado, de pé, do jeito que você quiser. Nós vamos rezar estas 90 Salve Rainha agora. Então nós vamos rezar junto. Cada 10 Salve Rainha, nós vamos rezar a jaculatória. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas nesse dia. Vamos repetir? Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas nesse dia. Vamos lá então, com muita fé. Vamos então cantar uma música. E daí nós rezamos 10 Salve Rainha, a jaculatória. Mais 10 Salve Rainha, a jaculatória. E rapidinho a gente reza as 90. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nestes vales de lágrimas. É a pois advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosa nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa,
ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas nesse dia. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas nesse dia. Maria, tu és a vida pra mim, minha alegria, amor e esperança, tudo é teu. Maria, eu sei, tu queres meu sim. Sei que tua força de amor me conquista, me leva a ti. Maria, te dou para sempre o meu coração. Te peço amor que não passa jamais, contigo estarás, guiando os meus passos no mundo. A tua presença será porta do paraíso para a humanidade. Maria, te dou, se tu queres o meu coração. Tu dás o amor que não passa jamais. Se ficas aqui, iremos pelo mundo juntos, a tua presença será porta do paraíso para a humanidade. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Pois, advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva,
a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas neste dia. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas neste dia. Maria de Nazaré, Maria de Nazaré,
mais forte a minha fé, e por fim eu me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva,
a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas neste dia. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa,
ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas neste dia. Singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. a nova vida. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva,
a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas neste dia. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva,
a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa,
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas neste dia. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a vós volveis, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos deste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. E a, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas nesse dia. Amém. Eu quero convidar o Fredson aqui, meu cunhado, para quem não sabe, pode sentar um pouquinho. Ele vai contar o testemunho. Ele não vai demorar, prometo para vocês. O testemunho do fruto desta oração. Vocês não têm noção o quanto esta oração abre as portas da nossa vida.
para mim, é uma das orações devocional mais difícil de ser rezada. Para mim, mais difícil. Mas eu desconheço uma oração que abre as portas mais rápido do que 90 Salve Rainha durante 9 dias. Então, pessoal, nós, como todos, tínhamos os sonhos da nossa casa própria. E na minha família e na família da Fátima, interessante que nas duas famílias existia uma dificuldade muito grande de ter casa própria. Ela com 7 irmãos, né, ao todo, eu com 4 irmãos, e nenhum de nós tinha conquistado a nossa casa própria ainda. E existia essa barreira muito grande. E aí a gente foi dar um passo de fé, de a gente comprar a nossa casa. Essas campanhas que o governo tem feito ultimamente, né, facilitou um pouco. A gente não tinha dinheiro para dar a entrada, nós íamos ao fundo de garantia, ia pela fé, na verdade. Eu não tinha R$1, mas eu tinha um fundo de garantia guardado lá e eu falei, vou dar esse passo de fé. E aí a gente começou a procurar lugares, procurar terrenos, procurar as coisas, né? E a gente se encantou com uma casinha lá, que estava bem a nossa cara, assim, nosso jeito. E aí quando a gente entrou em contato com o dono da casa, o preço que ele estava pedindo estava muito além do que aquilo que a gente estava procurando. E aí a gente até tinha comentado com a irmã, falou assim, irmã, nós se apaixonamos por uma casa, é o nosso estilo, só que está muito caro, está mais ou menos R$20 mil acima do que a gente procura. A irmã falou, você tem que ter fé, vai lá, vamos lá. Ela falou assim, vamos enterrar umas medalhas de Nossa Senhora que as coisas vão acontecer. E dito e feito, a irmã foi lá, a casa ainda estava em processo de construção, ela jogou a medalhinha dentro do portão, ela jogou uma medalhinha, nós não podíamos entrar que estava cadeada, ela foi jogando as medalhinhas assim no jardim. E ela falou assim, vamos consagrar essa casa para vocês. Não foi um mês depois, uma casa anunciada, pelo preço que a gente estava procurando, e era justo naquele bairro. Eu falei, Fátima, olha, tem uma casa naquele bairro, que a gente está procurando, vamos lá ver? Era a própria casa que a gente tinha enterrado as medalhinhas, com R$20 mil a menos, chegando ao alcance que a gente estava procurando. Já foi o primeiro sinal de salvação, né? Eu falei, nossa, agora dá. E eu até não compreendi o valor que o cara baixou um mês depois R$20 mil. Aí eu fui falar com o dono, ele falou, não, é porque eu estou precisando vender com urgência, então eu baixei um pouco, porque eu estou com dinheiro amarrado nessa casa e eu preciso vender. Aí começamos a mexer com a documentação, que é muita coisa que a Caixa Econômica pede. E a gente começou a levantar os documentos, estava tudo encaminhando, tudo dando certo. O dono da casa falou assim, ó, vocês estão pagando aluguel lá? Sai, pode entrar na casa. Conforme a documentação vai rolando, no dia que eles puderem me pagar, pelo menos vocês diminuem um pouco essa despesa de aluguel. E a gente entrou na casa e as coisas foram acontecendo. De repente embargou. E a gente não sabia o porquê. A Caixa Econômica travou o pagamento da casa para o dono. Aí eu fui investigar. Eu tinha comprado um carro alguns anos atrás e houve aquele contratinho. O cara falou, eu não vou transferir o carro agora, contrato até de financiamento e de documento do veículo, porque eu estou com o nome sujo agora, eu não consigo transferir. E como eu queria me livrar do carro, nós fizemos um contrato de balcão ali. Eu falei, não, você vai pagando o meu nome. E fez um contrato de 6 meses, depois de 6 meses você transfere. Passaram-se 2 anos e o cara não tinha pago um imposto do carro. Não tinha pago passou dois anos de imposto atrasado, de PVA. E aí as prestações ele pagava ali cada 60 dias. E embargou por causa disso aí. Primeiro que o meu nome foi para o SPC porque o cara não tinha pago as parcelas. E segundo, porque se você tiver em dia com o governo, que é o IPVA, a Caixa Econômica não libera o financiamento. Aí nós fomos atrás do cara. E eu já fui meio que macho para cima dele, né? Dizendo, pô, meu, você não honrou com o meu nome, pô, agora tá lá, o dono da casa precisa receber, meu nome está embargado. E nisso o cara se exaltou comigo e falou assim, você é muito burro, quem manda você fazer mau negócio? A partir desse instante, ele não só deixou de pagar os documentos do carro, como ele deixou de pagar as parcelas do carro. Aí começou a acumular, porque ele falou assim, esse cara precisa do nome dele, ele vai acabar pagando o documento do carro e o financiamento. Nisso, eu fui recorrer a Santa Zélia. Vocês conhecem a Santa Zélia?
Aí eu falei assim, fui falar para ela, Zelinha, nós estamos aqui numa situação difícil. Eu estou morando dentro da casa do cara já faz quase 6 meses. Ele está desesperado para receber. O cara não quer nem me olhar na cara. O cara que está fugindo de mim falou que eu fiz mau negócio. Eu falei assim, não, então vamos fazer uma campanha de oração para isso aí. Você vai fazer 90 salve rainhas durante 9 dias. Eu falei, não, irmã, eu acho que a senhora se enganou aí. Deve ser 9 salve rainhas durante 9 dias. Não, filho, foi isso que você ouviu mesmo. Eu falei assim, Jesus, qual é o peso de ser parente de uma santa, né? Você não pode estar falando sério. 90? Ele falou, 90. Eu falei, santinho do céu, como é que eu vou fazer isso? Ele falou, se vira. 90 salve rainhas durante 9 dias. Eu falei, misericórdia. Então vamos pela fé. Vamos dar esse passo de fé. E começamos. Eu dividi em 3 vezes no dia. Eu fazia 30 de manhã, 30 à tarde, 30 à noite. Porque olha, eu vou falar para você, é uma luta. Você sabe o que acontecia? Eu viajo, eu começava a viajar e rezar e eu me perdia. Aí eu tinha medo de ficar em déficit, né? Devendo para Nossa Senhora, e começava tudo zero de novo. Tinha dia que dava 120 salve rainha. Porque eu falava, não, já que eu me perdi, eu vou começar do zero. E fui, firme. O que aconteceu? Antes dos 9 dias, a polícia prendeu o carro. Então, a polícia prendendo o carro, estava no meu nome, somente eu podia tirar. Não tinha outro jeito, ele não podia tirar o carro, como o carro estava no meu nome. Aí a coisa mudou de lado. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, paguei a multa do carro por tirar, e o cara veio começar a me procurar, porque tirei o carro de lá e guardei. Falei, agora inverteu a situação. Olha o que fez a minha campanha de fé na Nossa Senhora, inverteu a situação. Aí ele que veio me procurar desesperado, senão ele ia ficar sem o carro dele. Eu falei assim, não, a hora que você transferir, a hora que você me pagar, a hora que você colocar isso em dia, aí você pega o seu carro de volta. Como eu paguei aquela situação, né, acabei pagando a despesa para tirar o carro de lá, e o nome limpou, a casa foi paga pelo dono, e tudo deu certo. E ele pagou o financiamento do carro inteiro e só foi pegar o carro depois que terminou o financiamento. O carro ficou mais 1 ano e meio guardado, ele sem carro, quando terminou que a gente acabou entregando e se livrando dessa maldição na nossa vida. Mas o mais importante foi a novena. Depois que a gente fez a novena das 90 salve rainhas, abriu-se os grilhões, quebrou as muralhas. Tudo que veio contra nós caiu por terra. E as coisas aconteceram, e nós estamos com a nossa casa hoje. E eu falo assim para a irmã que nem sabe, em nome de Jesus, eu fiz um financiamento em 15 anos. E nós só faz 3 anos que a gente está pagando a casa. Já conseguimos pagar a casa, 50% da casa. Em 8 anos, a minha casa vai ficar quitada, em nome de Jesus. Tudo fruto dessa oração. Amém? Glória a Deus. Então vamos, cadê os ministros? Vamos ficar então ajoelhados. Jesus vai sair do nosso meio. Você que rezou as 90 salve rainha hoje e quiser continuar mais 8 dias, já tem um dia garantido, né? E eu nunca rezei essas 90 salve rainha com o povo. Quantos anos eu prego? Mas hoje, quando eu estava vindo de Presidente Prudente, Deus me pediu isso. E eu não podia sair daqui sem não fazer o que Deus me pediu. Vocês vão começar a prestar atenção quem ficou aqui. Quem ficou aqui. O que vai acontecer na tua vida a partir de hoje. Mesmo que você não rezar mais as 90 salve rainha, você vai ficar atento. Porque eu tenho um testemunho muito forte do André, meu afilhado, que está participando do CD do Rosário. Fazia 16 anos de casado, 17, sem conseguir comprar uma casa própria. Depois que ele gravou o Rosário comigo, com o Adriano, não só ele comprou a casa dele, como a vida dele desenrolou inteirinha. Vocês que ficaram aqui nessa noite, vocês atenderam um pedido de Nossa Senhora. Por que tem fruto? Por que eu pedi para Jesus ficar? Porque esta oração foi feita na presença dele.
Vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês a partir de hoje. Enquanto eu rezava, o Senhor me mostrava: a vida de quem ficou aqui vai ser desenrolada inteirinha. Vocês vão testemunhar isso, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Santo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Santo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.